Olá, doutor, olá, doutora. Hoje a gente vai ter mais um vídeo, mais uma discussão de caso em vídeo para vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Henrique Meister, eu sou médico e eu ensino outros médicos a viverem apenas do seu consultório particular através de uma nova homeopatia. E é isso que a gente vai ver na prática hoje. Um caso discutido através do método Chiron, método que simboliza essa homeopatia. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo, se inscreve. E se você curtir esse vídeo, manda aquele joinha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Então curte aí o caso de hoje. Até mais. Então vamos lá, vamos revisar esse caso, e daí na sequência a gente parte por todos os passos do método para que a gente tente chegar na medicação que a gente pode prescrever para ela, tá? Não sei se vocês conseguiram pegar o começo ali da consulta. Tem muitos pacientes que chegam com uma cabeça meio, como é que eu vou dizer? Talvez meio alopática, digamos assim, no sentido deles buscarem um remédio que silencia os sintomas que eles têm, né? E eu acho isso super válido, eu acho que eles estão buscando ajuda, acho que isso não há qualquer crítica sobre isso, mas eu sempre gosto de alinhar bem a expectativa do que a gente planeja com esse tratamento, né? Às vezes a gente sente uma abertura para isso, eu acho que no caso dela, ela trabalha, como ela falou, né, terapias alternativas, essas coisas, então, em alguns pacientes a gente não consegue, né, nesse início fazer essa conscientização, mas acho que no caso dela, sim, no sentido de que de maneira alguma a gente busca um remédio que sustente um estado, né, que deixe ela calma, ou deixe ela menos ansiosa. Não é isso que a gente quer com a homeopatia, pelo menos nessa linha que a gente segue aqui. Mas sim um remédio que traga consciência para ela mesmo, né, que faça com que ela crie meios para conseguir lidar com essas questões de uma maneira agindo sobre a raiz, né, realmente, das questões e não superficializando, silenciando algum sintoma específico, né? A queixa principal dela é uma ansiedade, né? Então ela vem por isso, né? Tava usando lá um fitoterápico e tal, ela queria um tratamento, como eles sempre usam esse termo, né? Mais natural, algo que não seja do psiquiatra. Mas segundo que ela sempre foi elétrica, né? Nas palavras dela, com pensamentos acelerados. Ela teve uma história de uma broncopneumonia, talvez uma pneumonia típica, alguma coisa, porque ela ficou tossindo 3 meses, segundo ela, e daí também teve um diagnóstico de asma. Então, fico meio na dúvida de saber se realmente era uma pneumonia ou se era um quadro de asma, mas ela teve algum sintoma pulmonar aí no ano passado que foi tratado. Na história de vida, então perceba aqui que a gente pega a queixa principal, né, introduz, né, claro, o caso com a queixa principal. Se aí já saiu um tropismo, a gente já marca esse tropismo. Na sequência, a gente vai buscar os tropismos de história mórbida pregressa, né, de outras doenças que teve relevante. E percebam que é uma coisa bem direta, assim, a gente não vai ficar enrolando muito, assim. O que que você já teve? História de vida, tive uma questão pulmonar. Fechou. Então, a gente tem esse aspecto pulmonar em uma época da vida, a gente, claro, quanto mais específico for, melhor para nós, mas nessa questão do tropismo, a gente não necessariamente precisa saber todos os detalhes e exatamente o que foi, né? Basta a gente saber que foi uma questão que acometeu o pulmão. E daí, nesse próximo passo, seria a gente entender as temáticas através da história de vida. Então, a gente vai sempre buscar colher uma história mórbida pregressa lá, uma história biopotográfica, quero dizer. Então, começando lá pelo que ela lembra da infância, a gente vai caminhando nesses processos que ela viveu, né? Então, ela conta que aos 14 os pais se divorciaram, né? Já vinham lá brigando. Com a chegada do irmão, o pai começou a ter dificuldades financeiras. E aos 14, eles se separam. Segundo ela se sente culpada, ou por muito tempo se sentiu culpada, pelo fato de ter incentivado a mãe a esse divórcio. E a mãe parece que às vezes meio que jogava na cara um pouco, ela tinha essa percepção, isso fazia com que ela se sentisse culpada. Aí, desde então, ela assumiu o papel de pai em casa, né? Então, assumiu meio que a responsabilidade, inclusive cobrando o irmão. Eu perguntei como é que ela se sentiu com a chegada do irmão. Em nenhum momento eu falei de ciúmes, mas esse ciúmes veio dela, né? Então, como é que você se sentiu com a chegada do irmão? Ó, não senti ciúmes. Então, provavelmente houve algum. Então, ela sentiu ciúmes. A gente sempre vai assumir que a negativa ela confirma, né, a sensação. Então, foi uma chegada que ela sentiu do irmão, mas desde então ela assumiu essa responsabilidade e cobrava para o irmão como se fosse um pai. Ela se dava melhor com o pai, e a mãe com o irmão. Ela disse que sempre criou uma barreira com a mãe.
falavam a ela, não entendi bem se foi a mãe mesmo, alguém falou que a gestação dela foi indesejada. Então, por algum momento, a mãe a rejeitou, mas ela nunca teve essa percepção. Ela disse que, na verdade, foi sempre ela que rejeitou a mãe. E a mãe sempre foi muito protetora, sempre quis fazer as coisas por ela. E ela relaciona essa questão da mãe a se sentir atrasada, como se ela fosse incapaz de fazer as coisas, infantilizada, ela usa esse termo. Conseguiu sair de casa só aos 29, e diz que tudo vê as amigas com filhos e tal, e ela se sente meio atrasada nessa questão. Trabalha com terapias alternativas, como eu falei. Ela tem o medo do escuro, que ela também relaciona à mãe. E a cor é a cor 12B, tá? Que é aquela tabela que a gente usa, eu encaminhei para ela dar uma olhada nos tons. Então é isso. Então a gente vai partir da compreensão, levando em conta lá o tropismo e a temática, para depois a gente seguir para o passo lá da análise, em que a gente vai avaliar as séries, colocar o algoritmo para nos ajudar e eventualmente usar repertorização ou não, para que, no fim, a gente consiga chegar a alguma prescrição, tá? Então, vamos pensar inicialmente em tropismo, tá? Então, é o que eu falei aqui para vocês. Essas questões mentais a gente não utiliza como tropismo, tá? Então, não tem um tropismo, ansiedade, tropismo mental, tropismo, não tem. A gente vai buscar sempre algo que somatize mesmo no aspecto físico, né? Então, não é a queixa principal dela, né? Mas como eu acabei falando, na história que a gente tem um tropismo pulmonar. Se é que tem algum tropismo, a gente tem um sintoma pulmonar, tá? Faz sentido isso? Tranquilo? Então, beleza. Acho que, a princípio, nenhum tropismo a mais, né? Se Uhum. vocês quiserem, fiquem à vontade para me interromper, tá? É, E depois a gente vai partir para a temática, tá? Então, temática geralmente é o grosso, assim, da consulta, as coisas que vão embasar mais a escolha da medicação lá no final das contas. Mas percebam que até aqui a gente nunca vai pensar em remédio, tá? Se eventualmente surgir a percepção de algum remédio, a gente vai tentar utilizar a rúbrica ou a característica do remédio e não o remédio em si, para que isso não nos atrapalhe, tá? Então vamos lá, temática, o que que vocês acham? Não sei quem está podendo falar aí. Alguma temática que vem à cabeça de vocês? Ela tem essa questão da responsabilidade, né? Eu acho. Possibilidade. Uhum. Algo mais? A questão com Conflito. a mãe, amigo, acho da mãe, eu não sei Uhum. como é que colocar isso, conflito com a mãe, né? Isso, Uhum. vamos botar bem nas palavras dela. Vamos deixar assim, depois a gente vai entender como é que a matéria médica talvez molde essa nossa percepção. Mas agora é assim mesmo, vamos botar conflito com a mãe. Acho que isso é algo bem importante mesmo. Que mais? Essa questão da incapacidade que ela fala. Uhum. Aí a gente pode colocar talvez aqui um núcleo, né? Ela falou Uhum. incapacidade, atrasada, Uhum. infantilizada. Uma coisa aqui, só que me ocorreu aqui, que ela nem foi uma temática muito grande, mas que eu me lembrei agora, eu chamou a atenção essa questão do colorido para mim. Ah, Ela Você viu que falou ela que a tava com casa é uma roupa toda colorida. colorida e ela falou, a casa da É, minha mãe era toda, e a minha casa parece casa de cigana, é tudo colorida. é Então, verdade. eu acho que a gente poderia colocar isso aqui. Outro tema para mim é a culpa, né? A culpa que ela sentiu pelo divórcio, tá? Aqui no conflito da mãe, a gente poderia colocar uma rejeição, né? Foi o termo que ela usou, independente se é a mãe em relação a ela ou ela em relação à mãe. Podia, É, podia colocar também, Henrique, não sei como pôr isso, mas ela falou assim que ela sempre queria sair de casa e ela aham, queria, como incomodava ela, ter que fazer as coisas do jeito que é na casa da mãe. Tipo, eu tenho que uhum. tomar o café com leite. Ela tinha uma questão meio que ela saiu, mas ela ficava ligada lá com as rotinas, né? Com as coisas, né? Aham, Eu acho que isso entra um pouco aqui no atraso, na incapacidade, no infantilizado. tá.
no sentido que ela não, parece que ela não desenvolveu uma identidade própria, sabe? Uhum. Parece que ela ficou meio presa e agora ela até verbaliza isso mesmo, está consciente. Ela agora que está desenvolvendo as coisas que ela quer. Parecia que ela fazia o que os outros gostavam porque ela não tinha uma própria identidade, assim, uma personalidade Sim. mesmo, né? Aham. Vou botar aqui só a rotina, a gente lembra daí. É, Aí aqui eu também colocaria os ciúmes, né? Do irmão. Atrasada. E aqui um aspecto talvez meio lantanídeo, né? Que é as terapias alternativas, vamos escrever assim. E talvez aqui no infantilizar a gente pode colocar o medo do escuro. É um medo bem, talvez o primeiro medo, né? Um dos primeiros. O que mais? Algo mais que vocês percebem? Henrique, mas como ela falou que esse medo do escuro, ela era meio que condicionada, porque a mãe tinha medo, isso conta ou não? Menos, né? Mas eu colocaria porque eu acho que encaixa um pouco nessa. Não é incomum que adultos tenham medo do escuro, mas é um medo mais de criança, assim, né? Quando você vai Tá. falar do medo do adulto, sei lá, bem no estereótipo, o medo é o medo ferro, é o medo de não ter dinheiro para viver, o Uhum. medo de perder o emprego, é o medo de Sim. passar fome, né? Então eu Uhum. acho que é um medo que vai um pouco nessa linha do que tá um descompasso da idade cronológica com medo, né? Tá. Então ela parece que ela travou numa fase ali, eu acho que por isso que o medo eu valorizaria um pouco mais. Não sei se faz sentido. Uhum. Tá. Obrigada. Então tá, eu acho que de temática é bem essa tempestade de ideia aqui. A gente não precisa que as coisas façam sentido ou que a gente saia daqui com uma coisa muito. A gente vai levantar as coisas que a gente viu, né? E aqui, né, remédio algum na cabeça, né? Vamos só levantar tudo e a gente vai começar a pensar em remédio agora no setor da análise, né? No eixo da análise. Podemos partir para ele alguma coisa? Ah, uma coisa importante, acho que a gente não falou. Na queixa principal, essa questão dos pensamentos acelerados, elétrico, esse ritmo dela, né? Talvez a gente possa até pensar em miasma aí, alguma coisa do. Não sei quem estuda Sankara aí, mas sei lá, tifoide ou alguma coisa tuberculínica, né? Uma coisa de rapidez, pensamentos acelerados, né? Acho que isso também é uma temática, tá? Então é isso, vamos lá para nossa análise. Algo mais daqui, gente? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Fiquem à vontade. É, Vamos lá para nossas séries, tá? Estão vendo aqui a tabela? Vocês estão vendo? Não sei se tem alguém me ouvindo. Bom, qualquer coisa vocês me falam. Então, aqui na tabela, a gente vai entender até quando que ela vai, né? Até que ponto que ela chega aqui da tabela. Ah, e qual seria, talvez, o foco, né? Qual que seria o foco desse caso, dessa temática, tá? Então, a gente sempre vai buscar aí do final para o começo, né? Lembrando que as séries dos extremos a gente geralmente ignora, né? Porque são questões muito peculiares, muito diferentes, casos muito diferentes dos normais. Então, hidrogênio e urânio a gente geralmente ignora. A gente começaria lá dos lantanídeos em direção ao carbono. Então, como eu falei, essa questão já das terapias alternativas e toda essa consciência que ela vem tomando, que ela verbaliza isso para mim fala um pouco a favor da série do ouro lantanídeo, principalmente lantanídeo, tá? Então, essa questão das terapias alternativas, de querer buscar a cura, buscar consciência, me lembra lantanídeo, tá? Daí ouro não me vem muita coisa. Alguma outra série que vocês enxergam, alguma coisa que salta aos olhos de vocês? Silício ali para fragilidade, Eu acho que entre ações também. ferro e silício também. Se a gente for aqui, então ouro nada, prata acho que nada, né? Ferro também, parece que ela não tá no ferro, né? Parece que ela não chega aqui, né? E daí a gente fica carbono e silício muito, muito forte, né? Mas acho que toda essa questão
de infantilidade, dos medos, me leva a pensar até mais em carbono, mas essa relação com a mãe e com a família silício, então, eu acho que o foco está realmente nessas séries aqui, na segunda e na terceira, né? Com um pezinho aqui nos lantanídeos, no sentido de que ela tem um componente daqui. Então, nada impediria, por exemplo, numa planta, naquele sistema dos números das plantas, lembra? Ele poderia ter, por exemplo, uma 662, 663, que seria lantanídeo com silício, lantanídeo com carbono, né? Mas vamos ver, né? Aqui só pensando na questão muito teórica, né? Às vezes a matéria médica nos joga para um outro lado, mas eu acho que ela tem alguma coisa de lantanídeo e alguma coisa de carbono e silício, sim, muito claros, né? Então, beleza. Então, vamos elencar aqui. Então, ela tem lantanídeo, silício e carbono, que são os mais claros, né? Beleza. Então, vamos lá agora para o nosso querido algoritmo, vamos ver o que ele nos reserva. Então, aqui está o algoritmo. Então, a gente tem uma impregnância, uma simetria 3, 40% mineral e vegetal. Eu vou ser sincero para vocês que, ao tomar o caso, ela me pareceu, eu ficaria muito feliz, digamos, ou eu achei que poderia ser uma aranha. Eu achei que o ritmo dela é muito tuberculínico, assim, muito acelerado, e as aranhas têm muito a temática da mãe, sabe? Então, o jeito de falar, a velocidade, as queixas, eu estava pensando em um reino animal, assim, em uns aracnídeos, eu acho que é o que eu prescreveria se não tivesse o algoritmo. Mas o algoritmo nos jogou para um lado um pouco diferente, então vamos ver se alguma dessas características que eu, com o meu conhecimento, né, e daí que eu acho que é a grande pegadinha, eu enxergo uma coisa porque eu tenho aquela coisa dentro de mim. Então eu coloco um filtro do meu conhecimento analisando ela. Eu prefiro muito mais usar esse filtro no algoritmo, que é um filtro isento da minha interferência, do que prescrever pela minha interferência, porque essas questões que eu falei, que eu vi de aranha, são as questões que eu enxergo em aranha. Provavelmente tenha 300 mil coisas lá que eu ignorei em detrimento dessas, entende? Então eu confio sempre mais no algoritmo, eu acho que ele nos dá um caminho mais seguro do que a gente ir pelo conhecimento que a gente tem. A não ser que a gente parta do algoritmo. Então, agora, para restringir esses remédios aqui, aí sim nós vamos poder usar e devemos usar o conhecimento que a gente tem, né? Então, vamos ver lá. Então, nessas medicações, nesses casos, quando a gente tem muita medicação aqui, eu geralmente gosto de transformar elas em rúbrica, né? A gente já fez isso algumas vezes, em rúbrica não, em abreviatura. Então, colocar aqui as abreviaturas para que a gente depois possa buscar no próprio repertório, ter alguma rúbrica, alguma coisa assim, e também na própria cor, para ficar mais fácil que a gente enxergue a cor, né? Então aqui geralmente parece que vai demorar muito, mas com a prática de saber qual o nome de qual a abreviatura de cada remédio, aí isso vai mais rápido. Mas pode ver que geralmente você não vai conseguir saber todos, né? Os remédios menores aqui tem que dar uma coladinha. O sulfúrico. Dos homeopatas aí, de quem já estudou, algum remédio que vocês pensaram? Alguma coisa que saltou aos olhos, assim? Se fosse pela característica normal, vocês prescreveriam alguma coisa específica? Ou não viram nada? Não, esse caso não achei nada específico, não, assim. Não é um aqueles que saltam aos olhos, assim, né? Para mim também não. É. Pensei mais na temática geral da família lá dos aracnídeos, mas não com remédio específico, assim. Ô, Henrique, você tem já uma tabela com essas abreviaturas? Não. Aqui eu estou fazendo porque eu passo muito tempo, então eu já Você sei, já né? decorou? Já decorei.
Que eu fico pensando, como é que eu vou fazer durante a consulta? Não vou conseguir, vou ter que mandar a receita Não, não, durante a depois. consulta você não vai fazer. Mas é Demora. que isso aqui eu estou fazendo, ó, porque é uma impregnância que nos deixou em dúvida entre muitos remédios, né? Então, quando, por exemplo, tem uma que é 50% alguma coisa, aí você consegue, porque daí já fica bem mais, uma lista bem menor, né? Mas aqui já acabou, ó. Então demora, mas não tanto. Nossa, eu tenho que uma hora sentar e fazer tudo. É, que a maioria você sabe, declaro. 50% ou mais você sabe, sabe? Fica só para os Não, era remédios até uma coisa menores. legal para colocar numa aula, um arquivo assim, com as abreviaturas pra gente. Podia ir salvando isso, né? É, porque aí É, era bom, bem, uma agilizada. bem. Então aqui a gente tem então as abreviaturas. Então a gente pode já fazer o que a gente chama de repertorização reversa, em que a gente vai buscar as rúbricas só das medicações que a gente viu no algoritmo, né? A gente pode, inclusive, agora, nesse momento, buscar a cor também, né? Então, a cor é aquela tabela, a gente usa esse pluginzinho aqui para buscar todas as abreviaturas nessa página. Ela escolheu lá a 12B, então na 12B a gente vai buscar, a 12B está no centro, então a gente vai buscar a 12 ABC, 13 ABC e 11 ABC. A gente vai fazer um quadrado de 9 quadradinhos em volta. Então aqui, ó, 11 AB, então a gente tem os ferros, cânfora, mangano, cortisono, e o 12 ABC, que são esses dois, mírica e antimônio sulfúrico. Então, beleza. De cabeça aqui, a gente pode já analisar a cânfora, tá? Que eu sei que é um remédio da série do carbono. Mírica também é do carbono. E mangano é um remédio que eu acho que pode ter a ver. Então, a gente pode já, pela cor, começar a análise desses, de cânfora, de mangano e de mírica. E a merística é a mesma coisa. Maltratado pela família, pelo pai, negligenciado pelos pais, acho que tem direito. Então é bem um tema de carbono, né? Então por isso que eu abri. Mangano é o estágio 7 da série do ferro. Então, apesar de desejar ajudar, gosta de ajudar, a gente viu que não tem matemática muito de ferro, né? Então assim, a gente já poderia fechar. E cânfora também é carbono, sozinho no mundo, sem proteção, pais ausentes, morrendo de frio, e algumas outras temáticas. Eu acho que esses a gente podia deixar. Mas vamos seguir lá no algoritmo para a gente começar a ver. Antes disso, alguma rúbrica que vocês acham muito óbvia, assim, alguma coisa que pode nos ajudar? Eu sei que tem esse pensamentos, eu acho que esse aqui, ó, fluxo de pensamentos, precipitação de pensamentos. Acho que isso aqui talvez seja uma coisa que tenha, tá? Que é aquela coisa do pensamento acelerado e tal, Sim, de ela fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? várias coisas ao mesmo tempo. Qualidade mental da culpa, qualidade mental do cuidado e responsabilidade. É, Podemos botar a qualidade mental da vítima, né? Por se sentir vítima das coisas. É, Vamos ver se tem um childish aqui. Não sei se dá até para pôr, mas não sei se é bem isso. Não sei se ela tem um comportamento utilizado, né? Mas vou deixar. Algo mais de rubric que vocês colocariam? Meio escuro, né? Mas, putz, meio escuro é duro, né? A parte pulmonar, colocaria? Eu deixaria para temática, não conseguiria modalizar isso, sabe? Tá.
E aqui, como sempre, ó, então a gente colocou, mas sempre vão aparecer os policrestos antes, né? Não tem jeito. Licopódio, cáustico, Rostox, Veratrum, Ambra, Alumina, etc. Vamos deixar aqui para depois a gente conferir se tem alguma outra coisa. Então, vamos lá. Aqui nós vamos meio rapidinho, porque senão nós vamos demorar muito, né? Ficar vendo todas as coisas. Se tiver alguma coisa que me chama a atenção aqui do conhecimento que eu já tenho, ou se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês vão me falando, tá? Então, amônio bromato. Para quem teve aula comigo, sabe que bromato é? Larissa, lembra dessa parte? Bromato é culpa. Culpa é bromato. Bromato é culpa, culpa é bromato. Então, bromato sempre nos leva a pensar em algo relacionado à culpa, tá? E a gente elencou, né, que uma das temáticas realmente é a culpa, tá? Então, vamos abrir o bromato. Muriático é o quê? Mãe. Mãe. E uma das temáticas também é mãe. Então, nós vamos também abrir o muriático, tá? Eu sei que muriático não tem no matéria médica, então eu já vou abrir aqui. Ainda não tá no matéria médica. Antracina, aquapetra, não. Antracina, Arum, eu não lembro o que é Arum. Então, nós vamos abrir para ver. Tem os dois, né? Arum, Dreucólito e Arum. Vamos ver aqui a série 3.2. É uma boa série. Vamos deixar aqui. Vamos deixar. Barita, série do ouro, ridicularizada, essas coisas, acho que não. Boletos, eu não lembro o que é. Boletos, fungo. Não, acho que não. Cactus. Cactus tem exatamente aquela. Porque eu lembrei de cactus com aquilo que a gente falou da mistura das séries. Cactus é 663. Então tem o lantanídeo que a gente precisa dela lá da terapia alternativa com o 3 do silício. Então acho que esse é um remédio que a gente também tem que deixar aberto. Cannabis. Cannabis acho que é prata. Cannabis não tem nada, não. Cannabis, sabem, né, onde é que eu vejo isso? Que é nesse númerozinho aqui, tá? Então, cannabis é ferro, né? 4464. Tem uma preguiça, uma autonegligência. Não sei, até que tem algumas coisas, né? Mas acho que em relação aos outros, não. Cuprum, ferro, iridium, penicilino, rostox, prata, alúmina. Alúmina tem essa. Alúmina, vamos ver a alúmina. Alúmina tem silício, né? Tem essa questão de confusão de identidade que eu não vejo nela, mas vamos deixar. Antimônio, prata, cáustico, cedro. Vamos ver cedro. Cedro, prata, não. Cocaíno, também não. Cortisono, elônias. Elônias é uma outra temática. Cálio carbônico. Licopódio, acho que sempre tem que abrir, né? Licopódio não tem como não abrir. O famoso licopódio. Magnésia muriático, mais um muriático, não tem como não abrir. Magnésio muriático é um remédio que eu olhei que eu achei que tem bastante coisa. Mangano a gente já viu. Oncho. Prunus. Prunus eu não lembro. Então, esse é um caso, ó, que vai mostrar bem como é que vocês vão começar nessa questão. Tem casos que eu também não conheço os remédios, a gente tem que ir abrindo, tem que ir fazendo assim, não tem jeito, tá? Ferro, ambra, cânfora a gente já viu, cistos, o remédio do último caso, lembra? Quem estava comigo, acho que a Lari estava no caso de sábado. Os remédios que a gente ficou em dúvida, prata. Dendroaspis, guajaca, também é um remédio que a gente ficou em dúvida naquele dia. Que tem o tropismo pulmonar, lembra? Uhum. Não, acho que não era o guajaca que tinha pulmonar. Qual que era? Será que era o cistos? Não, acho que era o cistos. Miri, que a gente abriu o Veratrum, não. Veratrum é silício, mas não tem nada a ver. Então a gente fica com alguns remédios aqui pra gente ver. Então a gente tem aqui amônio muriático. Vamos começar por ele. Essa aqui tá na ordem do algoritmo, tá?
Então, amônio muriático seria ressentimento em relação à mãe, tá? Desapontado, amargurado com a mãe, sente que a mãe abandonou a própria sorte, sentiu que ficou triste por causa disso, tá? Esse sentimento em relação à mãe, porque eles faltam um sentimento de segurança, tá? Então, esse é um remédio que eu acho que pega bem uma temática importante dela, tá? Eu não vou levar tanto em consideração o tropismo aqui, porque eu acho que é um tropismo secundário, tá? Mas eu colocaria aqui, eu não fecharia amônio muriático, eu acho que tem bastante coisa, tá? Essa temática da mãe bem forte, né? Cânfora, sozinha no mundo, pai sem proteção, isolamento, o frio extremo. Não vejo muito isso, assim, eu acho que ficaria mais entre esses dois, daria amônio muriático pela questão da mãe, tá? Então deixaria aqui em segundo por enquanto. E o mesmo vale para mirística, né? Essa questão de se sentir maltratado, essas coisas, não vi isso acontecer. Fecharia até essa aqui. Amônio bromatum. Então percebam, né? Dois amônios, né? Perto um do outro. Amônio geralmente rancor, decepção, né? E aqui o bromato, ressentimento com quem ele demitiu, se torna cínico de mau humor, meticuloso idealista, medo do fracasso, da crítica, da contradição. Entre esses dois aqui, eu acho que eu ficaria mais com o muriático mesmo, pela temática da mãe. Por mais que tenha culpa em bromato, mas eu acho que a descrição de muriático não está mais adequada, tá? Aí os Arons, vamos ver aqui a família do Arácia. Inseguro por ter pais ausentes, medo de ser deixado pelos pais, simpatia por crianças ameaçadas. Aron, Dracon, forçando a barra pela temática aqui da família, né? Mas são remédios muito pequenos que em si não têm uma temática específica e nem o tropismo que a gente espera. Então eu não conseguiria deixar eles aqui. Ainda assim, eu ainda acho que amônio muriático tá na frente, tá? Cactus. Então, por mais que tenha, né, as séries que a gente espera, ele tem muito essa ideia da constrição versus expansão. Então, quem já estudou na homeopatia, o cactus é aquela questão da sensação de constrição do coração com o ferro que aperta, umas coisas assim. Então, a temática geral é a constrição versus expansão. O desejo de amar, de ser amado, amor universal, místico, religioso. Ela tem um pouco dessa questão, né? Não é mística, né? Mas das terapias e tal. Anseia por um relacionamento profundo. Eu não vejo essa questão do silício, no caso dela, tão relacionada ao relacionamento amoroso, assim. Ela diz que quer e tal, mas não tem ali, como a gente vê do lado direito, essa decepção amorosa de cactus, né? Não parece ter ela nem chegou nessa fase aqui do relacionamento superficial, né? Não parece, pelo menos, não é algo que chamou atenção na história de vida. Então, por mais que tenha, né, ali os 63, eu não consigo manter esse remédio, não parece ter uma temática adequada, não. A Lumina é a questão da adaptação, então assumir ideias e costumes, não sabe mais o que quer, confusão, suscetível à manipulação, crise de identidade por suas dúvidas. Então, essa crise de identidade clássica de Alumina, a gente pode transpor um pouco essa questão dessa disparidade, né, entre ideias e condutas, assim, digamos, e a idade cronológica. Isso me lembra um pouco a Lumina, assim, ainda coloco o amônio muriático na frente, mas eu não fecharia a Lumina, eu acho que é um remédio que talvez tenha, assim, um pouco dessa confusão que ela diz, desse descompasso, né? Licopódio, então licopódio tem toda aquela ideia estereotipada, né, do Policresto, de falta de confiança, choro, competição, irritabilidade, né? Criança quer de um jeito na escola, outro jeito em casa, mas pela classificação do Schouten, ele é carbono, então tem muito uma situação de uma criança sozinha, uma criança raivosa, mandona, rude, mas que no fundo é sozinha. E eu acho que isso fala também um pouco dela no sentido dela assumir a responsabilidade, né? De ela assumir a responsabilidade pela casa, pelo irmão também. Eu acho que isso talvez possa nos falar um pouco sobre isso, então não fecharia.
E por fim, magnésia muriática, mais uma muriática. Como todas as magnésias, né? A situação do filho de pais divorciados. Então, a perda da segurança pelas brigas que ocorrem entre os pais, medo do divórcio dos pais, meio que às vezes crianças que se intrometem nas brigas, né? Para que os pais não briguem, não se divorciem. Crianças de pais que trabalham muito, anseia por carinho e atenção, e no final se sente abandonado, se torna silencioso, tal, tal, tal. Acho que tem também, né, uma temática muito específica da história de vida dela. Então eu colocaria junto aqui com o muriático, tá? Então, agora que a gente tem essas medicações selecionadas, a gente pode voltar lá para as nossas rúbricas e ver quais que aparecem aqui. Então a gente tem a lúmina, né? Eu vou tirar esse comportamento infantil aqui, eu acho que essa rúbrica aqui é boa, ó. Dessa questão do pensamento acelerado, né? Então, a gente tem essa rúbrica apenas em alúmina, dos remédios que a gente pensou, né? Aí depois a gente tem amônio muriático, que está em todas as qualidades mentais, mas não nessa rúbrica. É, alúmina, alúmina aqui, amônio muriático, magnésia muriática, só não tem a culpa. Licopódium, claro, né? Licopódium vai ter tudo, não tem jeito. E aí, gente, o que vocês acham? O que vocês fariam? Faz sentido essa análise? Vocês ficaram muito quietos aí. O que vocês acham? Magnésia muriática, talvez mesmo, Difícil esse caso, né? né? É aquele caso que quando você toma o caso, ele parece que vai vir um monte de coisa no algoritmo, mas às vezes o algoritmo te dá uma rasteira, né? Por que você acha magnésio e não amônio? Você Sei, volta no amônio, por favor, não vê tanto esse ressentimento, né? O amônio é muito a questão do ódio, do rancor, do sentimento, sabe? É, Não parece ter tanto esse rancor, esse sentimento mesmo, né? é. Ou pelo menos é algo que ficou tão introspectivo, pensamos, Não, tão não deu para perceber. internalizado que não percebeu, né? Mas, É, então, eu acho que realmente lendo a matéria médica, sim, eu acho que magnésio fica mais redondo, né? É um daqueles casos que eu acredito que o remédio vai gerar um movimento, mas eu não sei se é o remédio certo, assim, né? O remédio certeiro, assim, sabe? É, mas é um remédio que vai gerar movimento. Uma outra coisa que a gente falou aqui, se não me engano, o magnésio estava na cor, não estava? Deixa eu lembrar aqui. Não, era mangano. Confundi. Era mangano. Beleza, vamos pensar se fosse magnésio mesmo. E qual potência que você pensaria, Stephanie? eu acho que não sei se lesional leve ou funcional. Sabe por que eu colocaria uma potência mais baixa? Eu tenho medo dela agudizar dela agravar Asma, com aquela asma dela. tá, Por isso que eu pensaria mais baixo um pouco. tá, Mais por causa desse item do meio aqui, risco de agravação. tá, Porque não seria ruim se ela fizesse isso, mas eu gostaria que fosse o mais leve possível, né? sim, Se a gente assumisse que essa crise que ela teve foi de ansiedade mesmo, eu faria até uma 9,15 ou uma potência 12. Mas a gente assumindo que ela teve uma broncopneumonia mesmo, ou um quadro infeccioso no ano passado, e que essa crise foi também alguma coisa relacionada a isso, a gente já pensa que ela tem uma vitalidade um pouco maior, afinal, ela reage, né? Ela fica doente e tal. Então, na DH, talvez eu pensaria em fazer uma
9,14 para ela. Uhum. O que na CH poderia ser uma 30, né? 12, 30. Uhum. Então, magnésia muriática 9, 14, 14, 14, 9, 14, né? Aquele esquema das 6 doses, ou 30 CH, 2 em 2 semanas. E a gente marcaria um retorno em um mês para avaliar o que aparece. Eu acho que aqui é uma mistura de difícil acesso e pouco conhecimento das matérias médicas. Tem muita matéria médica que a gente sabe pouco, né? Tanto por estudar pouco, são matérias médicas diferentes, quanto por pouco conhecimento mesmo delas. Uhum. Então, eu acho que é um caso que nos limita um pouco em relação a isso. Mas com certeza, assim, né? Se você fosse olhar essa lista, às vezes a gente fica muito no método, assim, e coloca cheio de cabeça de cavalo. Se você fosse olhar essa lista de cara, assim, ó, remédio que você conhece, pá, qual remédio? Eu acho que seria magnésia muriática, né? Ou licopódio, tá? Por ser licopódio, mas não naquela ideia clássica de licopódio que a gente tem, Sim. mais pensando em licopódio como sendo o remédio do carbono. Agora, de cara, assim, eu acho que seria esse remédio. E às vezes a gente tem que pensar um pouco assim, eu acho, assim, Sim. vai no simples, sabe? Você já tem Uhum. uma ferramenta que te dá um norte, pô, e esse norte te jogou um remédio que é meio óbvio. Remédio de pais divorciados, pô, conflito com a mãe, que é justamente o que ela viveu. Então, pode ser que tenha sido o remédio que ajudaria na época e hoje não ajudava mais? Até pode. Mas é que eu acho que pensando em história biopatográfica, é Algum um momento da movimento vai vida dela ter. super impactante, né? Sim. Então, eu acho que trabalhar um pouco nessa nossa, mesmo que ela não seja atual, isso com certeza vai gerar movimento para ela. Uhum. Eu acho que vai ajudar. Não sei se vai ser o remédio por muito tempo, mas eu acho que para começar, acho que tá bom. E muitas vezes remédios assim, eles abrem o caminho. Então, ela começa com esse remédio e daí no retorno, Já vai trazer mais informações. ela dá a informação que encaixa daí em outro ou corrobora com o que a gente pensou hoje. Uhum. Então, acho que, no final das contas, acho que é uma prescrição segura, assim. Não acho que a gente ficou também totalmente perdido, não. Beleza? Então, eu faria isso. Vou fazer isso, pedir para ela Beleza. voltar, marcar o retorno. Qualquer Tá. coisa, me avisar.